Todos encontraram o texto? Lucas 8, versículo 11. Pode ler, a igreja toda lendo. Não acharam? Vamos ler juntos? É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. Amém? Ó Pai, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que é semente, e que possamos semeá-la e que ela venha frutificar para a tua honra e glória pelo poder do teu Espírito, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós falamos um pouco aqui, acho que não domingo passado, mas domingo retrasado, sobre esse texto, e no início eu li a parábola, nós lemos toda a parábola, e terminamos dizendo que a falta de fruto na palavra de Deus, que é a semente que é semeada, não era por culpa de Deus, não era por culpa, por causa da semente, porque a semente é boa, mas que é por culpa nossa, que somos os semeadores. Agora, e diz também que depois, tendo oportunidade, voltaria a falar para tentarmos trazer alguma coisa ainda mais sobre o texto. E o nosso tema continua o mesmo: a semente é a palavra de Deus. E no pregador há muitas qualidades, ou no semeador, muitas qualidades, que somos nós, a igreja de Cristo. E na pregação há muitas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas estas leis, não por falta de qualidades, porque todos nós as temos, mas em qual delas constituirá esta culpa? No pregador também podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. Vamos repetir? A pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. A pessoa é uma pregação que nós temos aqui. A ciência é outro sermão. A matéria um outro, o estilo outro e a voz ainda outro. Ou seja, eu já dei todos os títulos dos sermões. Eu não sei se vou fazer isso todos os domingos, mas os títulos estão aqui. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue e a voz com que fala. Estas circunstâncias nós temos todas no Evangelho. Quando no seminário eu fiz uma matéria intitulada Ministério Pastoral, e Ministério Pastoral 1, depois no outro semestre Ministério Pastoral 2, e em Ministério Pastoral nós estudávamos, na época estudávamos a pessoa que é. Discordei do professor quando ele disse que o pastor não pode ser muito feio. Falei, ai de mim, não vou poder pregar nunca. Não vou poder pregar nunca, como diz o irmão Ney, numa família que a gente andava com 2 meses, porque ninguém pegava a gente no colo, tão feio que éramos. Tinha que se virar, aprender a andar logo.
porque eu andava ou ficava no chão porque ninguém pegava. Só discordei dele nisso, mas no resto a pessoa, como que tem que ser, não é? Na realidade, a falta de fruto será então pela circunstância da pessoa. Nós vamos tratar hoje só da pessoa. Antigamente, meus amados, os pregadores eram exemplares, eram pessoas exemplares. Como estamos tratando da pessoa, talvez seja a falta de fruto, porque se no passado, se antigamente pregadores eram patriarcas, profetas, e até no Novo Testamento, varões apostólicos. E hoje talvez essa falta de fruto é porque hoje os patriarcas não pregam mais, porque eles não existem. Porque os profetas, naquele sentido do Velho Testamento, a palavra hebraica é feni, aquele que fala por outro, aquele que prediz o futuro e aquele que ensina. Naquele sentido, não tem mais o profeta. Na língua grega a palavra é profetês. Aí sim, a irmã é profetisa de Deus quando está falando do Evangelho. O irmão é profeta de Deus. Só não venha me dar profetada, que aí não vai dar para engolir. E aí, quando o irmão está falando do Evangelho de Cristo, está falando por outro. Por quem? Por Cristo. Está predizendo o futuro, porque está dizendo que se a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela é salva. Isso é profecia segura. E se ela não recebe, ela irá para o inferno. Você não vai falar que vai para o inferno, mas bem que ela sabe que vai. Isso também é seguro. Então acaba desenvolvendo as três funções. Acontece que definição de pregador não é só aquele que prega, mas é vida, é exemplo. Se no passado chegava nos púlpitos e falava da palavra de Deus, hoje se prega prosperidade. Hoje se prega dinheiro. Então a diferença está aí. A expressão que é usada é porque você não deu o seu tudo. Ora, se eu vou dar o meu tudo, eu vou ficar na miséria. Será que é isso que estão querendo? Não, sem dinheiro não se trabalha, não se faz nada. Sem dinheiro não tem condição de construir. Mas ele não pode estar em primeiro plano. 1 Timóteo 6:10. O amor pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males. Fui numa audiência, numa separação, aqui no Fórum de São Bernardo. A moça, advogada, o marido, advogado, mas o amor pelo dinheiro falou tão profundamente no coração dele, que ele ia ao açougue e comprava 2 bifes, um para ele e um para ela. E eu pensei, vai ter que separar mesmo, porque se eu for visitar não vai ter para mim não. Já que eu conheço os dois.
E eu sentado lá na frente do sujeito e orando, não dá para entender. Mas é amor pelo dinheiro. Então eu não posso amar o dinheiro, porque ele vai trazer males. Mas eu vou precisar dele. Olhe para essa construção. Está fazendo porque tem contribuição. Mas eu creio que tem gente olhando para mim dizendo: engraçado que eu não dei nem um centavo aqui. Ah, tem! Por quê? Porque ama o dinheiro. Então, voltando, se definição é isso, e o dinheiro tem uma forma de pregar quando nós contribuímos para missões, não é? Vamos cuidar, com missões você tem que tomar cuidado, tem que direcionar, para não cair em certas mãos, em certos bolsos, mas com missões. E Cristo comparou o pregador ao que semeia, porque há uma diferença entre semeador e o que semeia. Há diferença entre pregador e aquele que prega. Hoje, a expressão semear, como que é usado? Semear é dinheiro. Você precisa semear. Está falando de dinheiro. Está falando fora do contexto da palavra de Deus, que é a semente, que o texto está dizendo que a semente é a palavra de Deus. Uma coisa é o soldado, a outra é o que peleja. Uma coisa é o governador, outra coisa é o que governa. Da mesma forma que uma coisa é o pregador e outra o que prega. Por quê? Porque semeador e pregador são nomes. Semeador e pregador são nomes. Agora, pregar e semear são ações. E quando nós falamos de ações, nós falamos desse amor, desse cuidado, de buscar, de trazer para perto. Nós ouvimos há poucos dias, parece-me que domingo passado, o caso de Paulo. Ninguém queria saber dele. O que Barnabé fez? Chamou para perto. Por isso que ele chamava Barnabé. Nabé é consolação e Bar é filho. Ele foi consolar, trazer para perto de si e ensinar. Não importa, portanto, ter nome de pregador, como igreja que somos, e nem sermos pregadores de nome, mas sim as ações, a vida, o exemplo, as obras. Quando eu falo de obras, são feitos, é o mundo vendo. Jesus Cristo usou a expressão para que o mundo veja que eu estou em ti. O mundo precisa ver. Nós, como semeadores, nós temos que ter todos esses cuidados. Quando nós falamos de obra que convertem o mundo, é vida. É a pessoa saber que nós somos crentes. Crente, naturalmente, tem fé. Até o radical das duas palavrinhas gregas no Novo Testamento, para fé e crente, são os mesmos. Pistes e pistos.
Mesmo radical. A desinência é diferente. Também o que é desinência eu não sei não, mas achei bonito, eu falei. Tudo bem? Então, na realidade, é isso. O melhor conceito que se tem do pregador é aquilo que as pessoas dizem dele. O melhor conceito que se tem da pregadora é aquilo que as pessoas dizem dela. Tem um pastor aqui em São Bernardo, foi meu colega de seminário, e hoje, ainda falando com ele, apareceu uma mulher lá ele tem uma banca que vende bíblias, livros. Apareceu lá e disse que tem uma irmã da igreja que cuida da banca, que fica lá. E ela chegou lá e falou: não, eu dou palestras. Fala com o pastor que eu quero fazer uma palestra na igreja. Ninguém nunca viu a mulher. Ele nunca viu. Falou: não, fala para ela que pode fazer o dia que eu convidar. Não conhece, não sabe quem é. O dia que eu convidar, sim. Mas chega, não, eu vim aqui que eu sou pregador, eu vim aqui, eu quero lecionar na escola bíblica. Você foi convidado? Não, então não vai. Não vai porque você não vai falar. Não vai dar certo. Então é questão do conceito que se tem. Nós temos professores conceituados. E o pregador tem que ter conceito. Nessa identidade precisa ter conceito das pessoas. Porque antigamente multidões se convertiam e hoje nem tanto. Hoje, meus irmãos, prega-se, como eu dizia, o dinheiro, a prosperidade. Que a prosperidade bíblica não, a gente não tem nada contra. É só ler o Salmo 1. E tudo quanto fizer prosperará. Não é isso que está lá? Mas a prosperidade espiritual, a prosperidade daquilo que eu precise, não o enriquecimento ilícito. Mas além disso, hoje se prega palavras, pensamentos. Antigamente pregava-se palavras e feitos. O apóstolo, o que é apóstolo? O apóstolo é um homem separado pelo Espírito Santo, enviado pelo mesmo Espírito Santo para edificar um fundamento sem a palavra de Deus. Portanto, antes de terminar de escrever a Bíblia. Mas, pastor, mas falou de apóstolo e a apóstola. Está discriminando? Não. Mas e a bispa? Também não. Porque também não existe como apóstolo. Aquelas mulheres que trabalhavam lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, o nome não é bonito, mas é episcopisa. E não bispa. E não bispa. Então ele era enviado para isso. Então, palavras e feitos. Quando ele pregava, ele começava sem a palavra de Deus. Ele começava a falar do Evangelho e numa rua, num canto lá, começava a falar sobre Jesus Cristo e pregando o Evangelho, falando aquilo que havia de acontecer. E o que ocorria lá? Alguém chegou e disse: mas você está pregando o quê? Estou pregando a palavra de Deus. Mas não tinha palavra. Provava. Qual a prova que tem? Que ele tinha. Que prova que você tem que é a palavra de Deus? Diz: ó, alguém morreu na sua casa? Vamos lá. Ressuscitava. Alguém está doente? Curava. Pregava-se palavras e feitos. São as obras. Estou dizendo de obras que salvam ninguém, não. Mas aquilo que eles faziam
Porque a palavra só, sem esses feitos, são tiros sem bala, atroam, tem um estampido, mas não ferem nada, não ferem ninguém. Então não pode levar uma semente que não produza. A Bíblia diz, nós lemos, a semente é a palavra de Deus. Precisa-se fazer alguma coisa, pregar e mostrar que vive aquilo. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não foi com estalo, foi com a pedra. A Bíblia diz o seguinte: a pedra se lhe cravou na testa, 1 Samuel 17:49. Ele caiu, mas a pedra cravou na testa dele. As vozes da harpa de Davi expulsavam os demônios do coração, Davi, do corpo de Saul. Mas é engraçado que não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes feitas com a mão. Palavras e feitos. 1 Samuel 16:23. Pregar, que é falar, se faz com a boca, mas o pregar, que é semear, se faz com a vida, se faz com as mãos, meus queridos, cuidando, amparando, e começando em casa, não é? Porque aqui é tão fácil ser cristão. Na escola é tão fácil ser crente. Como é fácil, meus irmãos, ser crente no trabalho, até pregar. Meu testemunho não é muito bom não, mas acontece que eu prego. O Judas também pregava. Era apóstolo. Com certeza pregava. Mas a dificuldade que se tem de dar testemunho do cristianismo é dentro de casa. Porque lá a sua mulher te conhece. Porque lá o seu marido conhece você. Porque lá a sua mãe conhece, os seus irmãos conhecem você. E no serviço não, ninguém sabe quem é quem, na escola também não. Para falar ao vento, bastam palavras, para falar os corações. Precisam vida. Vida. Sem vida, não dá para falar ao coração de ninguém. A Bíblia diz que a semente multiplicou 100 por 1. Quer dizer o quê? Que de poucas palavras nasceram muitos feitos, muitas obras. Para salvar os homens, Deus fez uma grande obra. E qual foi a obra que Deus fez? Mandou seu Filho ao mundo, na forma de homem. Mas mandar Jesus Cristo, que é seu Filho, e o Filho de Deus é palavra de Deus. Onde que eu acho isso? João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, palavra que produz uma ação. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, antes da encarnação,
palavra de Deus, Filho de Deus, depois da encarnação, palavra de Deus e grande feito de Deus. Grande feito de Deus. No latim, até que é bonitinho, né? Verbum caro fectum est. E o verbo se fez carne. A tradução é essa. João 1, versículo 14. Na união da palavra de Deus, acompanhada dos seus feitos, constituiu a eficácia da salvação dos homens. Pois as nossas vidas como semeadores, como pregadores, como semeadoras, como pregadoras, também precisa unir as palavras e a vida. Palavras e vida. Exemplo. Santificação, que é ser separado. A razão de tudo isto que estou dizendo aos irmãos é porque palavras ouvem-se e feitos são vistos. Os feitos são vistos. As palavras entram pelos ouvidos, as obras, as realizações entram pelos olhos. E a alma humana rende-se mais pelos olhos que pelos ouvidos. Muito mais. Jesus Cristo, depois de orar a noite inteira, foi para o templo. Levaram lá uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em adultério. E eles levaram já, citando a lei de Moisés, dizendo, olha, na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada. Jesus falou, aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Só que não ficou só nas palavras. Teve também o seu feito, os seus feitos ali. Ele escreveu no chão. E a união das palavras de Cristo, verbalmente se expressando e escrevendo no chão com o dedo, trouxe um resultado tão grande, tão extraordinário, que eles foram embora e ficaram ali. A miséria e a misericórdia. A misericórdia na pessoa de Cristo e a miséria na pessoa da mulher, porque nós somos miseráveis pecadores. Quando o texto diz que a semente é a palavra de Deus, ela precisa ser acompanhada do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso viver diário com Cristo, para que ela surta efeito e que venha produzir muito fruto. Caminhando para a nossa conclusão, eu quero dizer aos irmãos que no céu ninguém há que não ame a Deus. Nem possam deixar de amá-lo. Na terra há tão poucos que o amam.
Mas Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e igualmente na terra? Sim. Mas como? Faço outra pergunta. No céu é obrigado e necessário a todos o amarem, e na terra não. É simplesmente porque Deus no céu é Deus visto, e Deus na terra é Deus ouvido. Visto pelos seus santos anjos, e aqui ele é só ouvido. No céu, o conhecimento de Deus entra pelos olhos, na terra entra pelos ouvidos. Este mesmo conhecimento, e o que entra pelos ouvidos, cresce, e o que entra pelos olhos, necessita-se. O mundo vai dizer: eu preciso daquilo, eu preciso disso aí. A vida dele é uma vida pautada pela palavra de Deus, é uma vida de oração, é uma vida de santificação, é uma vida de entrega a Jesus Cristo. Eu preciso disso, eu preciso disso. Numa escola, apareceu um dia um menininho. Ele era muito pobre, ele não era matriculado, mas ele sempre ia lá, porque os alunos dividiam o lanche, aquilo que nós chamamos de merenda, com ele. Então todos os dias, perto daquele horário da merenda escolar, ele ia. Aí recebia um pedaço de pão, comia. E um belo dia, eles resolveram fazer um convescote. Sabe o que é isso? Piquenique. E as professoras disseram: vamos levar o menino, o Joãozinho aí, porque ele está sempre aqui, vamos levar. E levaram. E lá tinha um lago, e as professoras recomendaram: ninguém pode entrar no lago. Mas como tem aqueles desobedientes, menino da escola, muito desobediente, ele resolveu e pulou no lago. Não sabia nadar. Não sabia nadar e estava prestes a morrer, e as pessoas também não sabiam. E quando viram aquele vulto, passou correndo, pulou, catou aquele menino que estava morrendo e trouxe. Quem era? O Joãozinho do lanche. Aí terminado, falaram: vamos. Ele ficou sentado, as professoras cuidando daquele menino que havia caído lá, que não sabia nadar, e ele sentado embaixo de uma árvore, tremendo de frio. Nossa, olha, ele está sempre aí, como ele é pobrezinho, vamos pegar um dinheiro e dar para ele. Aí cada um deu uma moedinha lá, uma notinha que tinha, colocaram lá num pratinho e levaram para ele. Falou assim. E o outro, que quase morreu, estava no colo das professoras. Chegaram e ofereceram o dinheiro. Ele disse: eu não quero. Mas por que? Você é pobrezinho? Ele falou: não quero. O que você quer? Eu quero aquilo lá. Eu quero carinho. Eu quero o amor que ele está recebendo. É obra. Eu quero aquilo. Se a entrega é a Jesus Cristo, então o mundo vai dizer: eu quero. Mas se não tem testemunho, não pregue. Não tente semear. Então,
Se os ouvintes enxergarem em nós, se eles olharem para nós e enxergarem em nós o que houve de nós em matéria de semeadura, eu tenho certeza que o abalo e os efeitos da nossa pregação serão totalmente diferentes do que tem sido até hoje. Mas eles têm que ver, têm que entrar pelos olhos. Esta semente, que é a palavra de Deus, precisa ser levada, mas ele tem que ver, tem que sentir. O missionário na China, ele foi lá com o intuito naqueles tempos que isso era possível, com o intuito de pregar a palavra de Deus. E ele foi conversando com um, com outro, e chegou num homem e perguntou: o senhor ouviu já o Evangelho? Ele disse: não. Eu vi o Evangelho. Mas como que o senhor viu? É porque tem um homem que ele fala de Jesus Cristo, mas ele vive esse cristianismo de uma forma que eu vejo isto na vida dele. Ele semeava sim, mas não eram só palavras, eram também atos, obras, feitos, vida, exemplo. É assim que se deve levar o Evangelho, com seriedade, com sinceridade. No meu tempo, lá em Belo Horizonte, tinha uma banca de revistas, jornais, e do lado tinha uma pessoa que vendia laranja, vendia frutas, e tinha uma faca bem amolada e ele usava para descascar laranjas. E uma vez teve uma discussão, acabou se transformando numa briga, e alguém pegou aquela faca de descascar a laranja, deu uma facada no outro e matou. E jogou a faca ali, a faca entrou numa fresta daquelas tábuas e ninguém encontrou a faca. E um belo dia acharam a faca, mas ao invés de levar a faca para a delegacia, não, lavaram a faca. Acho que isso é coisa de mineiro mesmo, não pode perder nada. Bate peteco com a mão fechada. Ele lavou a faca e deixou lá. O senhor não esquece que laranja com uma faca. Um dia chegou um semeador, daqueles que vocês conhecem. Ele sabia da história. E ele entra ali do lado. Ele entra, tinha aquelas pessoas, uma padaria do lado, ele entra na padaria com aquela faca na mão. E ele começou a falar: Deus está me revelando que essa faca, com ela já foi cometido um crime. E comecei a falar da revelação de Deus, que a faca era uma faca criminosa, porque alguém matou outra com ela, e foi falando, aí ele pegou e com aquela faca na mão, alguém quer aceitar, não é receber como eu falo, quer aceitar Jesus como Salvador? Com a faca na mão. O dono da padaria disse: eu aceito, e esse povo que está tudo aqui vai aceitar também. Isso não é maneira de semear, não. Tem que semear com a vida, não com a mentira, porque eles estavam mentindo, todo mundo sabia, estava sendo nada revelado, nada, absolutamente revelado. Uma irmã parou na porta do templo e perguntou para mim: pastor, o senhor acredita em revelação? Perfeitamente. O senhor acredita em profeta? Também. Em profecia? Também. Eu falei: eu só não acredito
é em quem revela, em quem profetiza. Ela já tinha uma profetada para mim dela, perdeu o rebolado. Falou, com esse não dá. Então, quando nós falamos em semear, é dessa forma, meus irmãos, com vida, vivendo aquilo que fala. Não sou contra a profecia, creio que Deus pode usar, mas não dessa forma. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Ele dê uma semana de paz e tranquilidade a você. E que você possa ser um tremendo disseminador. Que nessa semana comece a levar a semente com a sua palavra, mas com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua santificação. Deus quer isso de você. Minha irmã, semeie a palavra, mas com exemplo, com vida, com feitos. Isso é necessário que se fez, porque Jesus veio para trazer a salvação. Ele veio para salvar o pecador perdido.